No estudo da Torá, encontramos diversas maneiras de se lidar com o ser humano. Na falta de conhecimento das gerações e índoles da idiosincrasia das pessoas que querem ser a maneira de ser, trazem conflito, desavenças, altercado e problemas no relacionamento com pessoas, assim como nós falamos na última sobre a língua, como também pessoas boas, de boas índoles, nos edificam e nos faz feliz. Vamos aproveitar em nossa exposição os comentários do Pirkei Avot. Nosso objetivo é ajudar aos nossos líderes e os que nos ouvem, ravenis em geral, que lidam com infinidade de pessoas. Mas o que, em primeiro lugar, como disse Sócrates, o que devemos de saber, ele disse, antes de conheceres as coisas, conhece-te a ti mesmo. Não podemos julgar ninguém, mas podemos avaliar como lidar com as pessoas. Alguns exemplos que podemos estudar está na Torá. Como tratar do próximo, que está em nosso alcance de aprender aquilo que podemos ler e estudar. Vamos citar alguns exemplos. Caim e Abel, irmãos. Caim invejou seu irmão ao extremo de eliminá-lo. Como eram as pessoas com relação entre si e Deus? Gênesis 6. Qual era a conduta de Noé? As atitudes dele com relação às pessoas do seu tempo? Estamos falando sobre o relacionamento social com as pessoas. Só conseguiu salvar a sua família, não é? E ninguém mais. Tantas coisas a aprender com as atitudes de Abraão, Isaac e Jacó, em questões de relações familiares e até com estranhos. Abraão com seu sobrinho Ló, Moisés e sua relação e atitudes com os israelitas, a relação de Isaac com seus dois filhos como pai, posteriormente a relação de Jacó e Esaú. Mas vamos entrar em nosso tema. No relacionamento social, precisamos conhecer as pessoas. Vou repetir, esse é o nosso tema. No relacionamento social, precisamos conhecer as pessoas. Primeiro comentário do Pirkei Avot. 7 coisas caracterizam uma pessoa tola e 7 uma sábia. Um homem sábio não fala diante de quem o supera em sabedoria ou em anos. Não interrompe as palavras do seu próximo. Não se apressa em responder pergunta o que é relevante com clareza ao tema em questão e responde objetivamente, direto e com clareza. Fala do primeiro e do último. Com relação ao que não escutou, ele diz: não escutei. E reconhece a verdade. O oposto destas virtudes caracteriza o tolo. O fato. Primeiro explicarei os termos que ocorrem frequentemente na linguagem dos nossos sábios. E são estes: o rude, bur, em hebraico. O ignorante, am haaret. O imperfeito, golem. O sábio, haham. O piedoso, hasidik. O rude, referente ao homem que não tem virtudes intelectuais e morais. Do mesmo modo, ele não tem opinião própria, como se fosse destituído do bem e do mal. Ele é chamado de rude, bruto, não por se assemelhar a um campo onde nada foi semeado. Sdebur, como está explicado no tratado Zeraim, Am Haaret, o ignorante, é aquele que tem virtudes morais, mas lhe falta virtude intelectual. Quer dizer,
Ele tem boas maneiras, mas desconhece a Torá. Ele é chamado um Haaretz, literalmente, população da terra, indicado que ele é benéfico para uma sociedade civil, pois tem qualidades éticas das quais a sociedade vai aproveitar em conjunto. Golem, o imperfeito, possui virtudes intelectuais e morais, mas que não chega à perfeição e não estão em ordem de prioridade. Elas se encontram confusas e entrelaçadas com imperfeições. Assim, ele é chamado de imperfeito, golem, comparado a um recipiente que o artesão está prestes a concluir. Estas formas inacabadas são chamadas de golem, como está explicado no tratado Kelim. Esta é uma palavra em hebraico, como vemos em Salmos 139:16. Teus olhos viram minha forma, golmi disforme, e é barro antes de tomar a forma humana, até que esta forma não seja aperfeiçoada, chama-se golem em hebraico, comparando-a como o barro que está pronto para receber uma forma modificada de perfeição maior. Aham, em hebraico, sábio, é aquele que alcançou a devida perfeição em ambas as virtudes, intelectual e moral. Mas o Hazik, piedoso, é o homem sábio que alcançou progresso e ainda maior em virtudes éticas, até estar ligeiramente inclinado a um extremo, como já foi explicado. Suas ações excedem seu conhecimento. Por esta virtude excelente, ele é chamado de piedoso, Hazik, porque excesso acima do normal, Hesed, que quer dizer bondade, será para melhor ou para pior. Ora, foi-nos dito que o homem sábio tem estas 7 virtudes que são fundamentais. A pessoa deve, portanto, esforçar-se para alcançá-las, porque elas determinam o sucesso no estudo, no ensino e na prática. 4 destas virtudes morais, ele não fala diante de quem o supera em sabedoria, não interrompe as palavras do seu próximo, mas permanece quieto, em silêncio, até que a pessoa tenha terminado de falar. Ele não se vangloria de algo que não sabe. Como a Mishnah escreve, com relação ao que não escutou, ele diz: não escutei. Ele não teima a respeito disso, mas quando ouve a verdade, ele a reconhece. Mesmo se fosse capaz de argumentar contra e apoiar seu desacordo, ele não queria fazer isso. Nas palavras da Mishnah, reconhece a verdade. As 3 virtudes intelectuais são: se ocorre um erro na sua linha de raciocínio, ele não se perde e identifica o erro imediatamente. Como diz a Mishnah, não se apresse em responder. A segunda virtude é perguntar adequadamente. Ele não perde uma prova filosófica em ciências naturais
ou uma prova científica em estudos religiosos ou coisas semelhantes. Quando as pessoas dirigem uma pergunta a ele responde de acordo com a pergunta. Se lhe perguntaram sobre assuntos cuja natureza requer uma prova, ele não deverá responder com uma prova sobre o assunto questionado. Se ele é perguntado em um nível inferior, responde de acordo com o nível de compreensão do questionador. Quando perguntado sobre um assunto material, ele não vai responder com um raciocínio abstrato ou quando perguntado sobre um raciocínio abstrato, ele não vai responder com um assunto material, mas responderá de acordo com a questão. Isto eles definiram assim: pergunta o que é relevante ao tema em questão e responde objetivamente. Este nível só se alcança progredindo em sabedoria. A terceira virtude é que ele organiza o seu raciocínio, priorizando o que deve ser priorizado e postergando o que deve ser postergado. Tal sistema é de grande vantagem no aprendizado. Como diz a Mishnah, fala do primeiro e do último. O oposto destes aspectos é caracterizado pelo imperfeito, sendo que lhe falta perfeição, como já explicamos. Se os indivíduos, por exemplo, tiver falhas morais, ele é chamado de ímpio, como já declaramos. Se ele tiver virtudes intelectuais e as utiliza para propósitos ruins, na linguagem do sábio, é chamado de ímpio astuto. Estes ímpios causam danos às outras pessoas através de trapaças, insultos, desaforo, crueldade e também é chamado de ímpios malvados. Maltratam animais e assim por diante. Fere o próximo sem dó, sem compaixão. Exemplos são os ladrões que não se importam com o sofrimento que vai causar à pessoa prejudicada. Usam a internet nos mais diversos meios para roubarem astúcia e malvadeza. Do mesmo modo, uma pessoa de virtudes intelectuais e falhas morais, que usa vantagens para causar dano. É chamada sábio para o mal, como o versículo diz a respeito dessas pessoas. Sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Isto quer dizer que eles fazem uso da sua vantagem intelectual para ações más e não para boas. Mas o homem que combina todas as virtudes intelectuais e morais, quase impossível de encontrar, embora existam alguns, existem homens perfeitos, como disse, difícil de encontrar, embora seja perfeitamente possível, se eles encontrarem um, chamam-no de homem de Deus ou anjo de Deus, como encontramos a declaração: e o anjo de Deus subiu a Gilgal. O homem que personifica todas as falhas extremas e é isento de todas as virtudes positivas, se existir, o chamariam
de animal selvagem que causa danos e prejuízos. Salomão chamou-o de urso que perdeu os filhotes. É melhor o homem encontrar um urso que perdeu os filhotes do que um bobo em sua insensatez. Esta é a combinação da insensatez, ruindade e malvadeza. Estes 5 adjetivos, então, são termos compostos por 4 são negativos: ímpio, astuto, ímpio malvado, sábio para o mal e urso que perdeu os filhotes. O 5º, porém, é positivo e não há nada maior. Homem de Deus, o anjo de Deus, o mensageiro de Deus. Como vemos no versículo, que o homem que combina as virtudes intelectuais e morais é chamado de anjo de Deus. Os lábios, diz a palavra, dos sacerdotes serão os que guardam. Serão os guardas do conhecimento. Da sua boca há de se aprender a Torá, porque ele é um anjo de Deus. Conhecimento engloba todas as virtudes intelectuais, porque podem ser perfeitos somente como consequência disso. O versículo continua: de sua boca há de se aprender a Torá, provando que suas virtudes morais são perfeitas. Também, esta é a intenção da Torá, como está escrito: e todos os seus caminhos são de shalom, de paz. Explicamos que paz também é uma virtude moral. Depois de chegar à sua perfeição moral, o versículo conclui: porque ele é um anjo de Deus. Há 4 tipos entre aqueles que se sentam diante dos sábios, porque a avó nos ensina. Primeiro, ele usa a esponja como símbolo do homem de boa memória, que lembra tudo o que ouviu, sem discriminar entre a verdade e a falsidade. A esponja é um tipo de animal do oceano que absorve tudo. A segunda comparação, o funil, simboliza o homem que compreende imediatamente, mas não se lembra de nada, seja verdadeiro ou falso. O terceiro, o filtro, que retém só o sedimento, mas deixa o líquido claro passar, é usado como símbolo para a pessoa que lembra coisas ruins e raciocínio falso, mas esquece a verdade no qual a prática deve ser baseada. O quarto, a peneira, que deixa passar poeira e impurezas atrás dos buracos, contudo retém a farinha de alta qualidade e o símbolo para aquele que é o oposto dos precedentes. Concluindo, a esta exposição da verdade de tipo de pessoas com quem temos que lidar em nosso dia a dia. Então, em nosso entorno, precisamos do conhecimento, usando a inteligência, a sabedoria, seja qual for o cargo que você ocupa. Em sua sinagoga ou grupo, ajuda a não errar na liderança em qualquer lugar. E isto é bom ensinar aos seus filhos. Espero que mais uma vez, como sempre, a Nuci Brasil cumpre com o seu dever de informar e formar. Graça
a sabedoria da Torá e de nossos sábios, que exaustivamente escreveram para nos instruir. Ouça outra vez e repasse aos seus contatos. Seja um mantenedor assíduo desta ação benfeitora, que é a Anusim Brasil. Yohanan Shaul, Shalom.